Se coloque de pé para que nós possamos fazer a leitura da Sagrada Escritura. Lucas, capítulo 1, verso 67 em diante, diz assim: Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos rodeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante de todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão de seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Senhor, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho de paz. Verso 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, diante de nós está a Tua palavra lida, e o nosso desejo é que a explicação e a aplicação dela produzam em nós vigor, fé, coragem, meu Pai, e santidade. Ajuda-nos porque somos falhos, meu Pai. Ajuda-nos porque somos pecadores. Capacita-nos, ó Espírito Santo, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode assentar. O Natal, meus irmãos, é uma data que nos inspira. Nesse mês, nós nos propomos a pensar, nós deixamos um pouco Atos de férias, né? Deixamos a exposição em Atos esse mês um pouco de lado e decidimos focar no tema do mês, no Natal. Na semana passada, pensamos, como já disse, no Cântico Magnificar, o Cântico de Maria, e aprendemos algumas lições com aquela canção daquela jovem mãe que daria a luz ao nosso Salvador. Hoje pensaremos sobre o cântico Benedictus, o cântico de Zacarias, o pai de João, que viria a ser conhecido como João o Batista. Na próxima semana teremos o nosso culto de Natal e certamente falaremos também sobre esse tema. E no último culto do ano, o nosso último culto, nós veremos o cântico de Simeão, o homem que foi responsável por apresentar o Senhor. Essa data, ela é uma data muito especial para a maioria de nós. Ela nos faz refletir sobre muitos aspectos da nossa vida, não é mesmo? O Natal parece que traz um sentimento diferente, parece que traz uma sensibilidade maior aos nossos corações, principalmente naquilo que se refere à nossa família. Natal é tempo de família reunida, é tempo de mesas grandes, cadeiras cheias, é tempo de mesa farta, de muitas refeições, muitas trocas à mesa. É a oportunidade perfeita para se matar a saudade, né? E eu lembro do Alex e da Deleia e da felicidade que eles tiveram de saber que o filho estaria junto. É isso que o Natal suscita em nós, o desejo de matar a saudade das pessoas que porventura não víamos há muito tempo. Talvez você vai fazer uma viagem para estar com parentes que você já não vê há algum tempo e essa oportunidade te traz uma certa ansiedade. Talvez você vai receber pessoas que você não vê há algum tempo, um primo distante, uma tia que você já não vê há algum tempo. É sobre isso essa canção. Esse é o tema sobre o qual canta Isaías. Zacarias. Esse é o tema sobre o qual o pai de João canta. Ele está bendizendo o Senhor, porque chegou a época de um visitante esperado, alguém que eles esperavam já há tanto tempo, se assentar à mesa. A promessa, o Filho de Deus, o Messias prometido e esperado, enfim estaria junto com o seu povo.
Essa promessa, queridos, era uma promessa muito especial. Era a promessa sobre a qual o povo de Deus existia, se movia. Eles ainda se mantinham vivos, confiando plenamente de que esse dia chegaria. Eles aguardavam ansiosos o glorioso dia em que o Salvador iria lhes visitar. E hoje, à luz dessa bela canção escrita por Zacarias, chamada Benedictus, Bendito o Senhor, nós aprenderemos algumas lições sobre o Natal. Nós aprenderemos que o Natal é tempo de bendizer o Senhor, bendizê-lo por sua tão grande salvação, bendizê-lo pelo privilégio de anunciar a maravilhosa notícia que temos, bendizê-lo porque a luz de Jesus é uma luz que nos guia por essa vida e até a vida vindoura. Nós faremos isso em 3 pontos. Mantenha, como nós já temos feito e como a Débora nos ensinou domingo passado, mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe atento àquilo que nós vamos aprender. O primeiro ponto: bendito seja o Senhor que nos visitou e nos alcançou com a salvação que havia prometido. Veja comigo a partir do verso 67, diz assim: Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e as mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele por todos os dias. Zacarias começa o seu cântico louvando e bendizendo ao Senhor por um motivo simples: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Essa não era uma novidade para aquele povo, eles aguardavam que essa promessa fosse cumprida. Era uma promessa que vinha há séculos já. Como você já aprendeu, nós falamos também disso no sermão passado, essa era uma promessa que vinha desde Adão e Eva, pois o Senhor havia prometido, no que nós conhecemos de proto-evangelho, em Gênesis 3, capítulo 16, que um filho da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente e a derrotaria. O Senhor prometeu isso em Gênesis e ele veio reforçando por todo o Velho Testamento. Por exemplo, ele disse a Abraão em Gênesis: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. O Senhor continuou alimentando essa promessa através dos profetas, como Isaías, e escreveu em Isaías 7,14: portanto, o Senhor lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. A espera era longa. E além disso, além da longa espera já de vários séculos, havia 400 anos que o Senhor se mantinha em silêncio. Entre o último livro do Velho Testamento e os primeiros escritos, os primeiros registros, há um espaço de 400 anos. Um espaço onde o Senhor se manteve em silêncio. Algumas Bíblias, até na divisão entre Velho e Novo Testamento, traziam uma página em branco que simbolizava esse tempo, o tempo de silêncio do Senhor. Em 400 anos, nenhum profeta, nenhuma profecia. Desde o último profeta, Malaquias, até João Batista, 400 anos. Um silêncio, para muitos, um silêncio ensurdecedor. Onde está o nosso Deus? É provável que alguns já estivessem com a fé um tanto quanto abalada. A sua geração não tinha tido um profeta, a geração do seu pai não tinha tido profeta, a geração do seu avô não tinha tido um profeta. É provável que outros nem se lembrassem mais dessa promessa.
À primeira vista, como nós vimos no domingo passado, quando nós fizemos um resumo do começo do Evangelho de Lucas, Zacarias não entende o que estava acontecendo. Zacarias não entende quais eram os propósitos do Senhor em lhe trazer um filho na velhice. Tanto é que Zacarias duvida e é castigado com a deficiência na fala, ele fica mudo. Mas agora Zacarias entende. E mais do que crer no milagre que estava acontecendo na sua velhice, ele compreendeu que o Senhor havia não só quebrado o silêncio, mas havia também rompido os céus. Finalmente, a mais antiga e mais importante, mais esperada promessa que Deus havia feito ao seu povo iria se cumprir. Deus chegou, e chegou com plena salvação. Isso é muito importante, queridos. Zacarias não bendiz o Senhor apenas porque visitou o seu povo, mas claramente ele diz: o Senhor veio, nos visitou, pisou a nossa terra e redimiu o seu povo. Ao perceber isso, Zacarias deixa de ser mudo. A sua voz volta, a deficiência passa e ele retoma a voz. E veja, Zacarias não desperdiça a sua voz. Ele não está preocupado em dar explicações do porquê ficou mudo. Ele não está preocupado na discussão sobre o nome do seu filho, que você pode ver nos versos anteriores. Zacarias transborda em louvor. Transborda, ele deixa o seu coração grato se derramar diante do Senhor e diz ao Senhor: Benedictus, bendito seja o Deus de Israel. Mas o que isso tem a ver conosco? Uma canção escrita há tanto tempo, por uma promessa que não foi feita a nós como etnia. A semelhança de Zacarias, nós também neste Natal, e claro, não só no Natal, mas em toda oportunidade, todos nós devemos louvar a Deus, porque de forma fiel, Deus cumpriu aquilo que havia prometido. A salvação não só encontrou o povo de Israel, mas ela se estendeu até os gentios, ela chegou à Judéia, ela chegou a Samaria, ela foi até os confins da terra, chegou em Goiânia, onde me alcançou, chegou em Tubiara, onde te alcançou, e chegará a tantos outros lugares, alcançando o povo de Deus com tão grande salvação. Essa é a razão porque eu e você estamos aqui nessa noite. O nosso Deus nos visitou, queridos, e nos visitou não só como um parente que vem de passagem, não só como alguém que vem para ficar alguns dias. Ele nos visitou e se tornou Emanuel, Deus conosco, Deus comigo, Deus contigo, Deus em nós. Olhamos para o Natal não só para nos lembrar do maravilhoso fato de que Jesus nasceu. Nós precisamos olhar para esse fato e com louvor a Deus, porque Jesus nasceu em nossos corações. No Natal, não comemoramos apenas que Cristo nasceu, mas principalmente que Ele nos alcançou com a sua rica e poderosa salvação. Isso precisa gerar em nós algumas atitudes. Isso precisa nos mover em algumas direções. A primeira é para você que talvez esteja aqui e ainda não creu em Jesus Cristo. Talvez você ainda não professa uma fé em Jesus. Quem sabe ainda não fez um compromisso com Ele, ou como nós comumente dizemos, no crentez. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Veja, a canção de Zacarias nos ensina que não há sentido no Natal sem que uma decisão ao lado de Jesus seja tomada. O Natal é uma bela e maravilhosa notícia, nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, mas essa notícia só faz sentido
quando nós respondemos a essa boa notícia. Ela exige de nós uma resposta, ela exige de nós que saiamos da inércia e nos movamos em direção a essa boa notícia. Por isso, meu querido, se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, tome hoje. Comemorar, celebrar o Natal, sem se mover em direção a Cristo, não tem sentido. Não bate a conta. Não faz sentido celebrar o Natal sem celebrar a grande salvação que nos é ofertada pelo Natal. É como receber a notícia de que a empresa vai doar um grande e gordo boi para o churrasco de final de ano e manter-se vegano. É saber que vai ter bolo da Mimos e você não poder comer. Não gosto de doce, não posso doce. É celebrar pelos outros, mas não poder celebrar por si mesmo. É celebrar aquilo que alcançou as pessoas ao seu redor, sem que isso te atinja. Por isso, querido, não celebre o Natal sem caminhar em direção ao Cristo do Natal. Não celebre o Natal apenas porque Deus visitou essa terra. Celebre o Natal porque Ele alcançou o seu coração com rica e poderosa salvação. O Cristo que nós celebramos, Ele te chama, vinde a mim. E a promessa é de que todos aqueles que vão ao Senhor, Ele jamais os lançará fora. Crê em Cristo, se agarre agora e sem demora. Diga a Ele, benedictus, bendito o Deus de Israel, que me visitou e me alcançou com tão grande salvação. A segunda coisa está direcionada aos crentes. É preciso manter em nossos corações, meus queridos, essa verdade viva. Deus rompeu os céus e veio até nós e nos salvou. Você consegue mensurar isso na sua mente? Você consegue calcular os custos, calcular o tamanho desse movimento? Às vezes a gente vai sair de carro e a gente calcula a nossa rota. E é tão ruim quando chega em algum lugar e aquele lugar está interditado, não é mesmo? Aí você tem que dar uma volta e tudo aquilo gera um transtorno. Ou quando você vai calcular a rota e o aplicativo já te afirma que a sua rota está interditada e você vai ter que dar uma volta e você começa a calcular os custos daquilo. O que aquilo vai te custar, os transtornos, o quanto vai demorar, o quanto mais vai gastar. Mas você consegue calcular os custos e o tamanho do movimento feito por Deus para te salvar? Nós temos um movimento cósmico. O próprio Deus, habitando nos céus de glória, rompe a criação, se faz homem e habita entre nós. Outrora, como dirá o texto bíblico, nós éramos como ovelhas sem pastor, desgarrados, perdidos. Mas o nosso Senhor nos alcançou com grande salvação. Nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. As ovelhas, eu e você, outrora desgarradas, agora repousam em aprisco tranquilo, agora bebem de água fresca, agora pastam em pastos verdejantes. A primeira lição dessa noite é que neste Natal nós possamos bendizer ao Senhor que nos visitou e nos alcançou com tão grande salvação. Segunda coisa, bendito o Senhor que nos deu o privilégio de anunciar as boas novas. Veja comigo o verso 76 e 77. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor
preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento de salvação por meio da remissão de seus pecados. Veja que interessante. Qual foi o acontecimento que antecedeu, que precedeu o cântico Benedictus? Você consegue se lembrar? O nascimento de um bebê especial. João, que seria mais na frente conhecido como João o Batista. O autor de Benedictus é quem mesmo? Zacarias, que não é Isaías, como eu errei em algum momento. E Zacarias, qual é o vínculo que ele tem com João? Pai. Vocês, meus irmãos, pais, no momento do nascimento dos seus filhos, qual foram as primeiras coisas que vieram à sua mente? Quais foram os motivos que te encheram de alegria no momento em que você viu aquele bebê lindo chorando? Eu acho interessante nesse cântico de Zacarias que esses 2 versos dos 13 que nós lemos, só 2 são escritos a João. O assunto da canção desse pai que ficou mudo por causa do filho, a canção que emana do coração desse homem, não é em relação ao seu filho, é em relação ao Deus que seria o Deus do seu filho. Zacarias estava feliz, pois mesmo velho, o Senhor havia lhe dado um filho, mas o centro da sua alegria não estava no pequeno bebê que chorava, mas sim na mensagem que esse bebê carregaria, na missão que estava sobre os ombros de João. Zacarias louva a Deus, porque o seu filho prepararia o caminho para o Messias, o qual daria ao seu povo o conhecimento da salvação e a remissão de seus pecados. Zacarias já havia entendido, queridos, o papel que João ocuparia na história. E o próprio João, mais tarde, também entendeu. Quando João já estava desenvolvendo o seu ministério, alguns lhe perguntavam se ele era o Messias, aquele que tanto o aguardavam, e dizia: João, você é aquele que nós estamos esperando? João, você é o Messias? E João tão somente respondia: eu sou a voz que clama no deserto. Preparem caminho para o Senhor. João respondia: não, eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E dele eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias. E ao ver o Cristo passando pelas ruas, João se dirigia aos seus discípulos e dizia com alegria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você continuar lendo o Evangelho, 2 discípulos são chamados através disso. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André e mais um discípulo saem correndo, alcançam Jesus e dizem: Senhor, onde o Senhor está ficando? E passam uma tarde toda com o Redentor. Tudo isso, queridos, nos ensina uma grande e maravilhosa lição. Talvez você esteja olhando para a história de João e pensando: que história maravilhosa, que menino bem-aventurado. Maria foi bem-aventurada por carregar o Senhor no ventre. João é bem-aventurado por ser aquele que anunciará as boas novas do Messias, que preparará o caminho para a grande salvação. Talvez esse seja o seu pensamento agora. Mas pense, assim como João, cada um de nós é comissionado também a preparar caminho para o Senhor Jesus. Cada um de nós, queridos, é convocado para esse santo e extraordinário trabalho que é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Nós também somos, assim como João, chamados, comissionados, convocados a dizer ao povo lá fora: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe qual é o problema? O problema está que nós tratamos muitas coisas como privilégio.
Nós tratamos uma promoção no emprego como privilégio. Nós tratamos passar em um concurso ou galgar um espaço maior financeiramente, profissionalmente, como privilégio. Mas, quando se trata do maior privilégio que nós temos, que é de anunciar as boas novas, isso pesa sobre os nossos ombros. Isso é para nós como um árduo e penoso trabalho. Mas percebam, meus irmãos, a mesma alegria que fez Zacarias cantar por haver uma boa notícia que alcançou o povo naquele tempo, e pelo privilégio do seu filho ser um anunciador daquelas boas novas, deve ser a alegria que nos alcança. Nós também precisamos olhar para o Senhor e dizer para Ele: bendito seja, Senhor, porque me comissionou para anunciar as boas novas. A Bíblia está repleta de textos que deixam claro essa tarefa magnífica de anunciar as boas novas, e deixa claro que ela é uma ordem dada a nós. Romanos 10, 13 a 15, Paulo dirá: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Em Atos 1:8 está escrito: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê, Senhor? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E se não bastasse, em Mateus 28, 19 e 20, Jesus traz uma ordem. Não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem à sua igreja. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Isso é maravilhoso para você? Porque para mim é. Veja que maravilha, queridos. Nós somos os belos pés que anunciam as boas novas. Nós somos aqueles que o Espírito Santo usa com poder para testemunhar de Jesus. Nós somos aqueles que o Senhor estará por todos os dias, até que esse século se consuma, até que esse mundo se acabe e a nova criação seja feita pelo nosso Senhor. Não se contente, melhor dizendo, com aquilo que o mundo pode te oferecer. Eu não estou dizendo que você não deve se alegrar com as suas conquistas, você deve se alegrar. Fique feliz por alcançar, por alçar altos voos, por ser reconhecido no seu trabalho, mas não se contente em achar que isso é o maior privilégio que essa vida pode te dar. Há um privilégio maior de trabalhar para o Senhor, para o melhor chefe, de se unir ao dono do universo na grande e maravilhosa obra que ele tem feito. Esse é o maior privilégio. Queridos, que privilégio nós temos. Que privilégio nós temos. Por isso, neste Natal, mostre ao Senhor que você o considera bendito, que você o considera bendito pelas suas boas novas e pelo privilégio de ser um dos anunciadores dessa boa nova. Pregue, testemunhe, faça discípulos. Você está com seu cartão aí na mão ainda? Faça uso dele. Ore por essas pessoas, se mova em direção a essas pessoas, viva para dizer ao povo: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Por fim,
Terceiro e último ponto. Bendito o Senhor, que em Jesus nos dá segurança para essa vida e para a eternidade. Versos 78 até o 80. Graças à profunda misericórdia de Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o trecho termina, depois da conclusão da canção de Zacarias, dizendo como João estava. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de se manifestar em Israel. E então Zacarias caminhará para o fim da sua canção, e fará isso louvando a Deus, pois o sol da justiça irá raiar sobre o povo, e os guiará por um caminho de paz. O trecho dessa canção talvez te lembre alguns textos bíblicos, como o de Isaías 9:2, que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. No meio da escuridão, queridos, o sol raiou. A promessa que estava para ser cumprida, enfim se cumpriu. E eu queria destacar algumas coisas com você. A primeira é o motivo pelo qual Jesus veio, o sol que Zacarias faz menção, o sol nascente das alturas, é o próprio Cristo. Mas por que Cristo veio? O verso 78 dirá que foi tão somente pela rica misericórdia de Deus. Veja, não foi porque Deus foi obrigado, não foi porque havia uma obrigação, e muito menos porque eu e você merecíamos. Não foi porque Deus olhou dos céus e viu, que bom, esse povo merece que eu me encarne, que eu vire um ser humano e habite entre eles. Não, o sol nascente raiou das alturas por pura misericórdia divina. Isso deve nos fazer louvar ao Senhor. Louvar a Deus que em sua infinita graça e por pura misericórdia se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O segundo motivo é para que Jesus veio em carne. O verso 79 dirá que o Cristo veio até nós para iluminar aqueles que viviam em trevas e os conduzir por um caminho de paz. Você já louvou a Deus por isso? Você já disse ao Senhor: Senhor, muito obrigado, porque no meio das minhas trevas o sol nascente raiou e Ele me guia por caminhos seguros. Você já louvou a Deus porque Ele é o sumo pastor que nos guia por pastos verdejantes, como dirá o Salmo 23. Você já louvou o Senhor porque Ele é o pastor que conduz as suas ovelhas a águas tranquilas. Você já louvou o Senhor porque Ele é aquele que nos conduz com bondade e misericórdia em todo o tempo. O Natal nos lembra da condição que vivíamos sem Cristo. Nós estudamos isso hoje na classe para novos membros. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos. Não havia um que tinha feito bem. Todos se desviaram como ovelhas rumo ao matadouro. Essa era a nossa condição. Mas assim como o sol nasce e dissipa a escuridão, do mesmo modo, Cristo venceu as trevas em que eu e você estávamos mergulhados profundamente. O Natal é tempo de nos lembrarmos que não somos salvos pelas nossas próprias obras, que o nosso dinheiro não compra, como muitos têm ensinado lá fora, que o nosso dinheiro não compra um pedacinho do céu. O Natal é tempo de lembrar que nada possuímos em nós mesmos capaz de nos salvar, mas que a única forma e exclusiva é aquilo que Paulo escreve em Filipenses: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Veja o que Deus fez para nos salvar, queridos. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria ser retido.
Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a nós, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Eu não sei se você sabe, mas morrer no madeiro era a morte mais humilhante para a época. Se você queria humilhar, ridicularizar alguém, você o levaria à cruz. Uma pessoa pendurada no madeiro era tido como maldita. Por isso que nós dissemos que ele se fez maldição por nós. Cristo foi humilhado. A cruz era uma morte torturante, terrível. Mas ele rompeu os céus, adentrou na sua criação, se fez homem, servo e morreu para nos dar vida. Somos salvos porque o próprio Deus se humilhou, se fez homem, como Isaías disse, homem de dores. Cristo conheceu o sofrimento de perto e nos comprou com preço de sangue. Nós cantamos tantas vezes, eu sei que foi pago um alto preço. O Natal nos lembra que naquele berço de palha, numa humilde manjedoura em Belém, não acontecia apenas um parto de uma criança especial, mas naquele evento, Deus invadia a sua criação com um propósito: remi-la, salvá-la. Por fim, Zacarias caminha para o fim da sua canção, nos lembrando da promessa sobre a qual vivemos hoje. O sol da justiça raiou, não só iluminando, mas guiando os remidos por um caminho seguro, um caminho que leva à eternidade, um caminho que leva para a santa cidade, para a Nova Jerusalém, um caminho que leva para um lugar perfeito, um lugar onde o sol da justiça raia uma vez só. Lá não precisa de sol nem de luzeiros, porque o próprio Deus, a sua glória, ilumina a todo o lugar. O Natal, a canção de Isaías, nos lembra uma verdade valiosa. Guarde isso no seu coração. Todas as vezes que o sol nasce, é uma evidência de que há um julgamento por vir. Todas as vezes que Deus acende a luz da criação, é uma lembrança de que as trevas não durarão para sempre. Assim como a noite tem fim, o sofrimento terá fim. Assim como as trevas são dissipadas quando a luz se acende na criação, quando o sol nasce, o nosso sofrimento terá fim. Assim como o povo que jazia em trevas viu grande luz quando Cristo veio, nós também habitaremos um lugar onde as trevas já não mais dominam, onde o Senhor vive em glória e glória eterna. O fim da canção nos dá segurança de que aquele que invadiu a criação como um sol nascente, não só nos salvará, mas nos conduzirá seguros por todos os dias. Seguiremos seguros, como diz a canção, ao porto destino de nossas almas. Atravessaremos seguros o Rio Azul e chegaremos ao porto destino de nossa existência, onde não mais seremos arrancados, onde não há possibilidade de derrota, onde não há possibilidade de queda, onde o pecado já não é uma chance, onde o pecado já não mais existe. Neste Natal, louvamos a Deus que nos alcançou com salvação, que nos chama a anunciar as suas boas novas e que nos guia, queridos, desde agora e para todo sempre, por um caminho seguro. Esse caminho nos levará a um lugar especial. João registra as palavras de Jesus, em que ele diz aos seus discípulos: eu vou ao Pai,
Mas quando as moradas estiverem prontas, eu voltarei para buscar vocês. E vocês estarão comigo aonde eu estiver. Cristo está preparando moradas. Moradas seguras, moradas eternas. A pergunta é: você já garantiu a sua morada lá? Se não, o preço do lote é barato, custa fé. Creia em Cristo, creia hoje. Se sim, louve a Deus. Louve a Deus porque a Escritura é o próprio Espírito Santo, o penhor da nossa salvação, com o qual nós fomos selados, desde agora e para todo sempre. Bendito seja o Senhor. Amém.